Olá, boa tarde. Nós somos alunos do curso de farmácia semipresencial. Nós vamos estar realizando uma apresentação de um trabalho da disciplina Estudo da Dor, onde o nosso professor orientador é o Danilo. Nosso trabalho será realizado por Luna Lousada, Tamires Serra e Silvana Xavier, onde o nosso tema a ser representado será artrite reumatoide. Logo em seguida, vamos dar sequência do nosso trabalho. Obrigada. A artrite reumatoide é uma doença autoimune e crônica. Isso significa que o próprio sistema imunológico começa a atacar as articulações, principalmente as pequenas articulações, como das mãos, punhos, pés, joelhos. Esse processo gera inflamação contínua, causando dor, inchaço, calor, vermelhidão e rigidez matinal prolongada. Com o tempo, a inflamação pode destruir cartilagem e osso, levando a deformidades e perda de função. Por isso, é considerada uma condição séria que precisa ser diagnosticada e tratada precocemente. A artrite reumatoide atinge cerca de 0,5 a 1% da população mundial. É uma doença relativamente comum entre as condições reumatológicas. As mulheres são afetadas de 2 a 3 vezes mais do que os homens, possivelmente por fatores hormonais. A faixa etária mais comum de início é entre 30 e 60 anos, mas a doença pode aparecer em qualquer idade. Ela ocorre em todas as populações, independentemente de classe social ou profissão. Um ponto importante é que muitas pessoas demoram a ser diagnosticadas, o que pode prejudicar o controle da doença. Por isso, reconhecer os sintomas é fundamental para buscar atendimento precoce. Este gráfico mostra a distribuição da artrite reumatoide por sexo e faixa etária. A gente observa que a doença é mais comum em mulheres, aparecendo cerca de 2 a 3 vezes mais do que em homens. Em relação à idade, os casos aumentam progressivamente após os 30 anos, com pico entre 40 e 60 anos, que é quando a artrite reumatoide costuma se manifestar com maior frequência. Nos homens, o aumento também ocorre com a idade, mas em números bem menores. Então, o gráfico destaca 2 pontos principais: predominância feminina e maior ocorrência em adultos de meia idade, mostrando como fatores hormonais e envelhecimento contribuem para o risco da doença. A artrite reumatoide, ela tem grande impacto social, porque a dor constante e a rigidez podem dificultar atividades simples do dia a dia, como tarefas diárias, subir escadas, dirigir. Isso também afeta o ambiente de trabalho, já que muitas pessoas apresentam redução de produtividade, faltas frequentes e, em casos avançados, até afastamento definitivo. Além disso, o tratamento contínuo gera custos altos para as famílias e para o sistema de saúde. Não podemos esquecer do lado emocional. Conviver com a dor crônica pode levar a ansiedade, estresse e isolamento social. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar e o diagnóstico precoce são essenciais para preservar a qualidade de vida. Nós vamos falar dos fatores de riscos. Um deles são os fatores genéticos. A genética tem um grande papel na importância da artrite reumatoide. As pessoas com familiares que têm o AR têm o maior risco de desenvolver a doença. Alguns genes ligados aos sistemas imunológicos, como HLA, aumentam essa predisposição. Isso significa que quando alguém da família tem essa doença, o risco de outras pessoas também desenvolverem é maior. Ou seja, elas são mais vulneráveis, mas não garante que elas terão essa doença. Um dos outros fatores de risco muito importante é o fator ambiental. Ele também tem um fator muito importante no AR, por algumas infecções virais, bacterianas, podem funcionar como um gatilho, iniciando e piorando a resposta autoimune. Outro ponto muito importante é o cigarro. O tabagismo é um dos fatores de risco mais comprovados. Ele aumenta a chance de desenvolver a doença e também faz com que ela seja mais agressiva,
como pior a resposta ao tratamento. E por último, o outro fator de risco muito importante são os fatores hormonais. Eles influenciam muito a artrite reumatoide, por isso ele acontece muito mais em mulheres do que nos homens. E mostra os fatores hormonais podem ser envolvidos muito mudanças nos níveis hormonais, como durante o ciclo menstrual, a gravidez, na menopausa, pode alterar a forma como o sistema imunológico reage, facilitando o desenvolvimento da doença. Por isso que causa muito mais em mulheres, por isso que afeta essas faixas de hormônios. A fisiopatologia e alterações neuroquímicas neurobiológicas. Na artrite reumatoide, ocorre uma falha no sistema imunológico que passa e ataca a membrana sinovial das articulações. Isso gera uma inflamação contínua. Durante esse processo, várias substâncias inflamatórias, chamadas ocitocinas, são liberadas. Elas mantêm a inflamação ativa e acabam causando o espaçamento da sinovial e destruindo a cartilagem do osso. Essas alterações químicas e celulares explicam a dor, o inchaço e a deformidade típica da doença. Olá, eu sou a Tamires e eu vou falar sobre a manifestação clínica e o diagnóstico. Alguns dos sintomas que são encontrados são a dor nas articulações, inchaço e calor no local, fadiga e mal-estar, diagnóstico por exames e exames de imagens. O principal tratamento farmacológico é o anti-inflamatório, que são as AINES, que eles fazem um alívio inicial, controla a dor e a inflamação. E os biológicos são para casos mais resistentes. E aí o farmacêutico tem o papel de orientar, fazer a adesão do medicamento e evitar alterações. Os tratamentos não farmacológicos são fisioterapia, pilates, alongamento, fortalecimento, ter uma vida ativa em atividade física para controlar o peso, né? Uma terapia ocupacional, evitar calor, parador e rigidez. Bom, o prognóstico de qualidade de vida se refere o quanto antes você fizer seu diagnóstico precoce, melhor será o seu pós-prognóstico de melhora. Então, se refere quando você sentir uma dor, uma rigidez na pele, uma dor intensa, no caso da artrite, quanto antes você procurar um profissional adequado para dar uma olhada, melhor será seu tratamento. A artrite, ela não tem cura, mas ela tem como se melhorar. Aí a gente colocou até uma foto de uma pessoa já fazendo seu tratamento, cuidando da sua pele, cuidando do seu corpo. Então isso faz com que o seu tratamento ele seja qualificado, procurando melhoria. Então, se você sentir dor, isso pode ser controlado. Então, controlar a sua inflamação. Então, quanto antes você descobrir, melhor será o seu pós-tratamento. Então, você tem que ter um equilíbrio do precoce, né, com a melhoria do resultado. E nós temos alguns desafios atuais e perspectivas futuras. O diagnóstico precoce, ele ainda é limitado. O paciente também tem um problema para adesão do tratamento. E as perspectivas futuras são novas tecnologias, né, para terapia biológica e a personalização do nosso tratamento. Para finalizar nosso slide, aqui nós temos um caso clínico de uma paciente de 45 anos que foi diagnosticada com artrite. E aqui a gente pode ver uma melhora que ela apresentou após ela fazer as tarefas simples como fisioterapia, né, atividade física. A rigidez do corpo dela diminuiu, a dor reduziu e os inchaços também passou a ser menos frequente.